A Câmara de Maringá aprovou na manhã de hoje o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contrair empréstimo de 100 milhões de reais para infraestrutura urbana. A matéria foi aprovada por 12 votos a 2. Votaram de maneira contrária ao projeto de lei, os vereadores Rafael Rosa, do PROS, e Cris Lauer, do PSC. Mário Rossocal, por ocupar a presidência, não votou. A verba poderá ser utilizada não somente para asfalto, mas também para recap, calçadas, drenagem e sinalização viária. Inicialmente, o projeto previa apenas recap e pavimentação urbana. Mas com a emenda apresentada pelo líder do governo na Câmara dos Vereadores, Alex Chaves, o investimento ficou mais abrangente. A lei autoriza o empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. Alex Chaves destacou durante a defesa do projeto que 100 milhões muito provavelmente não seriam suficientes para fazer as melhorias necessárias e possivelmente o município deverá suplementar verba para viabilizar maior alcance das ações de melhoria aqui no nosso município. Eu começo com o Rogério Calazans. A gente teve aprovado recentemente um projeto de 80 milhões, um empréstimo de 80 milhões para a construção de uma usina fotovoltaica e agora, novamente, um novo empréstimo 100 milhões de reais para infraestrutura urbana. São 180 milhões num período de empréstimo em menos de um mês. Isso, eu estava até conversando com o Edivaldo nos bastidores, representa mais de 10% da receita tributária do município, que hoje está na faixa de 1 bilhão e 500 milhões de reais orçado para 2023. Calazans, esse caminho está certo? Eu acho que ele é, no mínimo, perigoso. E estranho porque não corresponde com aquilo que tem sido comunicado pela administração. A gente sabe, já foi falado aqui nessa bancada, e que acho que uma questão de justiça é importante lembrar isso, que quando a Câmara aprova o empréstimo é de até um determinado valor, não significa que necessariamente o município fará o empréstimo nessa totalidade. Agora, veja bem, nós tivemos os 80 milhões para a usina fotovoltaica, agora mais esse para a infraestrutura. Nós tivemos o acordo da TCCC superior a 60 milhões de reais. E nós temos uma série de outras demandas e, ao mesmo tempo, nós passamos o ano com propaganda feita pelo chefe do executivo de que o município está sobrando dinheiro. Então, é isso que a gente tem que entender melhor um pouco na nossa cidade, porque o empréstimo que se faz hoje, a gente tem capacidade para pagar, tem capacidade para contrair esse empréstimo, para contrair essa dívida. Agora, como é que vai ficar a Maringá daqui a 10 anos? Como é que vai ficar Maringá daqui a 15 anos? Essa infraestrutura que está contemplada nesse projeto, ela vai até onde exatamente, se o líder do governo já disse que talvez 100 milhões não seja suficiente? Considerando que asfalto, especialmente, que é algo que Maringá já tem sofrido e é algo que tem que ser cuidado, porque à medida que ele acaba, ele fica mais caro. Então, se a gente contrai 100 milhões agora e não consegue fazer toda a infraestrutura, daqui a pouco essa dívida fica muito mais alta, porque lá na frente, daqui a 10 anos, a gente tem a dívida ainda, mas não tem mais a infraestrutura feita. Então é perigoso. Ok, eu vou passar para o Edivaldo Magro, então a gente tem esses 8... Assim, o Calazans citou, eu vou até colocar aqui alguns pontos para complementar isso. Então são 100 milhões para asfalto, 80 milhões para a usina fotovoltaica. A gente teve a questão do acordo da TCCC, mais os subsídios que são empenhados à empresa para poder garantir a gratuidade. A gente tem os valores das trimestralidades, que são valores também bastante elevados. Teve a questão do precatório, que foi pago no início do ano. Tudo isso a gente vê, em consequência, a gente vai falar logo mais também o orçamento do ano que vem, que está assim, bem alto, né? A gente teve um aumento bastante considerável. Ô Edivaldo, esses empréstimos, essas ações, essas indenizações que o município paga, até que ponto atrapalha na logística, na cadência da gestão pública? Vitor, endividamento, né? Como o Calazans disse, é um caminho perigoso. Eu repito também o que o Calazans fez com relação às declarações recorrentes do prefeito, que sobra dinheiro no caixa da prefeitura, né? Sempre as apresentações quadrimestrais do ano chiqueiro da Fazenda reforça a tese de que existe um superávit, quer dizer, então está sobrando dinheiro. Mas é importante reconhecer que especificamente esse empréstimo é importante para a infraestrutura da cidade, uma vez que é para isso. Mas também é importante reconhecer que nos últimos 4 anos, até nos últimos 6 anos, precarizou-se muito a infraestrutura da cidade. E onde vem o recurso do governo do estado para pavimentação, para recap asfáltico? Então, é curioso observar que a gente vai gastando dinheiro e a cidade, que tem uma arrecadação fabulosa, Maringá sempre fora da curva,
sempre vai repetir isso, né? Mas a cidade está esburacada, a cidade está suja, a cidade está escura. E esse processo é um processo de incompetência administrativa. É a prefeitura que não faz a lição de casa diária, e nós estamos numa situação muito precária. E aí se cria um endividamento, estamos falando aí já só nesses 2 empréstimos, né? Obviamente, quando o próprio líder do governo fala que talvez não é suficiente, vê o Calazans, ele já praticamente dá a senha de que vai ser alcançado os 100 milhões de empréstimo. E não até, né? Na verdade, né? Dá para fazer essa leitura, claro, né? Mas 100 milhões de reais até acho pouco, porque a situação está calamitosa da cidade, isso é fato, tá? Eu sei que está em andamento uma recuperação asfáltica, não sei o total de quilômetros que está sendo recapeado, refeito, mas eu cito a região do Batel, ali do residencial Tuiuti, está precário, absurdamente precário. A região do Jardim Parque da Gávea aqui, Vila Bosque, você pega ali no Jardim Imperial, continuação da Alexandre, ali está simplesmente precário. E mais para a ponta também. Ouro Cola, eu falo que a gente lembra pouco dele, mas é que Ouro Cola é um buraco só. Então, vai criando-se uma precarização, daí o governo empresta dinheiro, pode ter uma argumentação, mas outra coisa que não fica muito clara, viu, Vitor? A gente não sabe quanto nós vamos pagar de juros, né? Não. Não se sabe ainda qual que vai ser o custo dessa dívida. Isso nas explicações é sempre evasivas com relação... Inclusive, Edivaldo, se você me permite, é corriqueiro a gente falar isso para os vereadores. Falar, não, mas tem um estudo em anexo, só que ninguém se presta ao serviço de discutir isso durante a plenária. Então, assim, se você tem os documentos, se isso é algo que está sendo debatido no plenário, pressupõe-se que, assim, por apreço, por transparência à população, esses números eles devem ser expostos também durante a discussão. Aliás, justamente por isso temos discussão na Câmara, no debate dos projetos. Perfil da dívida, em quantas vezes vai ser esse empréstimo, ele vai ser pago em quanto tempo, qual que é o valor dos juros. Nada disso foi debatido. O que se debate ali basicamente é o mérito do projeto. Eu preciso disso por causa disso, ou a gente não precisa disso porque a gente tem isso. E o debate ali fica restrito basicamente a isso. Eu imagino até, Vitor, que como já procedeu o Observatório Social com relação ao empréstimo fotovoltaica lá para a Zuzinha, que ela encaminhou exatamente pedindo explicações a respeito desses detalhes, né? E acredito que isso vai se repetir com relação a esse empréstimo. Vamos deixar claro que é importante você ter dinheiro para fazer a recuperação da cidade, mas que faça isso com um pouco mais de transparência, seja mais respeitoso com o dinheiro do contribuinte, que vai perguntar para onde vai o IPTU, que é essencialmente para essas obras, né, Calazans? É essencialmente, quase que exclusivamente, para a manutenção da cidade, para as obras de infraestrutura. Exatamente. Até porque, desculpa, não necessariamente isso entra na conta investimento. É um investimento, pode ser, mas a manutenção por si só não necessariamente é. Então aí se torna um gasto perigoso quando ele é feito a partir de juros. É diferente quando eu estou agregando valor na cidade. É natural que se pague juros porque o valor agregado ele é superior aos juros contratados. Só para responder o Edivaldo, a prefeitura até soltou um release, mas não fala a respeito dos recaps. Fala que está com diversas linhas na frente, né, em diversos bairros, com as equipes nas ruas fazendo o recap asfáltico, até com aquele ecológico que fizeram ali em cima, mas em questão de extensão e quilômetros não foi divulgado. Ok. Passa para o Francês. O discurso do prefeito não condiz com a realidade e ele conta com o apoio incondicional da Câmara de Vereadores, uma parceria que, de certa forma, está se tornando, no meu ponto de vista, meio prejudicial para a cidade. Porque está se aprovando coisa que não é transparente. O que é que você sabe quando a prefeitura pede um empréstimo de 80 milhões? Sabe que é 80 milhões. E agora um empréstimo de 100 milhões. O que você sabe? Que é um empréstimo de 100 milhões de reais. Mas você não sabe como será investido isso, qual a extensão que vai ser abordada, né? Por exemplo, a secretária de Infraestrutura, Lígia Guedes, esteve presente lá na Câmara, pelo que eu vi aqui. E ela disse que ela gastou este ano em recap 17 milhões. Fez 50 quilômetros, certo? Agora, a prefeitura pretende fazer mais, segundo ela, mais 250 quilômetros com 100 mil. Mas se você multiplicar por 5
os 17 mil dá 85. Mas é diferente. Então, não. Quanto mais. Tá muito mais caro agora. Quanto mais. Tá. Não, muito beleza. mais caro. Tá. Quanto mais tinha que ser mais Tá. barato. Mas aí a gente. Deixa eu terminar o pensamento, então. Então, segundo o vereador Sidney Teres, o porquê justificando o porquê do empréstimo, segundo ele, é melhor emprestar, que você gasta menos, sem descapitalizar a prefeitura, que o juro da Caixa Econômica é bastante excessivo. Agora, lá atrás, um dia discutindo aqui na mesa a questão dos buracos de Maringá, eu comentei, será que não estão deixando o negócio complicar bastante para de repente vir aí com... Estão botando o bode na sala para de repente vir aí com alguma coisa, novidade? A novidade é essa. Então nós temos aí 80 mil daquela usina que está muito mal explicada, mais 100 milhões disso aqui que está muito mal explicado, e os vereadores parece que não vão aos detalhes das coisas. Você não sabe o que vai se fazer realmente com o dinheiro e qual é a abrangência disso aí para a cidade, qual é o efeito. Mas, segundo a Lígia, isso não é suficiente para resolver os problemas do asfalto da cidade.